É mais difícil ser um pastor de igreja local ou ser um pastor missionário? Ou o senhor acha que as duas tarefas são assim, vamos dizer, tem praticamente o mesmo Sentido. sentido? Vamos lá. O trabalho é o mesmo, né? O trabalho do evangelho é esse, é de tirar pessoas de situações desconfortáveis. Por exemplo, de uma pessoa que leva uma vida leviana, pessoas que passam por algum caos, seja era na área psicológica, enfim, na sociedade que está inserida, que vinha das drogas, enfim. O trabalho da igreja é trabalhar para que essas vidas sejam restauradas. Mas, quando a gente fala no quesito de campo missionário em relação à igreja, há uma diferença, porque hoje, quando a gente fala sobre um líder, né, igreja, pastor, nós estamos falando de alguém específico que está responsável por toda a área administrativa da igreja, não só como, digamos assim, como algo corpo, templo, mas nós estamos falando de lidar com vidas, né, que são pessoas que estão inseridas dentro daquele ambiente. Então, na verdade, o pastor ele está ali para orientar, ele está ali para corrigir, né, no caso, se necessário isso for, enfim, ele está ali para conduzir um povo. Então, a igreja, na verdade, é um grupo de pessoas, digamos, podemos dizer assim, pessoas que estão num processo de transformação, pessoas que vêm com problema, às vezes por digamos aí, um relacionamento quebrado, pessoas que vêm por algum problema, algum caos, que esteja passando algum transtorno de identidade, enfim. Tudo isso a igreja atrai. Então, o pastor ele tem aquele cuidado de trabalhar nessas pessoas, dar uma atenção um pouco maior, né, para que essas vidas possam entender o propósito do evangelho, diferente de um missionário. O missionário ele tem aquela chamada específica, né, para levar o evangelho ao campo. Então, ele, além de levar o evangelho, ele estabelece a igreja também naquele local determinado. Vamos supor que esse missionário ele saia do Brasil e ele vá a um dos países africanos, por exemplo, e lá ele vai levar a semente, que é a palavra de Deus, e lá também ele vai estabelecer a igreja. Porém, o missionário, ele não é um pastor local em si, né? Ele vai para estabelecer uma obra e possivelmente vai alguém depois, ou um pastor realmente com um chamado específico para orientar aquele povo, cuidar daquele povo. Então há essa diferença. Missionário vai para estabelecer uma obra, uma abertura de campo, enquanto o pastor ele fica para administrar a igreja, orientar a igreja e ensiná-las o caminho certo, que é o propósito do evangelho. A igreja é Vitória em Cristo, né? Vitória Assembleia em de Cristo. Deus é Vitória Isso, em Cristo. isso. É muito forte no Rio de Janeiro, São Paulo. Sim. Está vindo para o Paraná? Como é que está esse trabalho? Então, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo tem uma história sensacional, né? E hoje é presidida pelo pastor Silas Malafaia, que tem uma voz muito profética, é uma pessoa muito importante hoje, não só no meio evangélico, mas também em várias áreas sociais, né, que estão fazendo parte da nossa sociedade. Enfim, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo ela está em expansão em todo o território nacional. Hoje, por exemplo, em São Paulo, onde eu estou, nós temos ali a liderança ali do pastor Christian, pastor Christian, a pastora Daniela e Cristina, estão ali na liderança da ADVEC São Paulo, que fica na Moca, na Rua dos Trilhos. Então, nós estamos em expansão. A ADVEC ela está crescendo muito forte, principalmente na nossa região ali de São Paulo, expandindo para outros estados, né, a região nordeste do país, e também aqui em Curitiba, né? Curitiba nós temos uma sede muito abençoada aqui também, é uma igreja forte, uma igreja potente, né, que tem feito um trabalho muito, muito bom, principalmente um trabalho dos homens vencedores, um trabalho muito forte que a ADVEC ele tem levantado para esse tempo também, trabalhando também os homens, a termos assim relacionado a comportamento, como você se comporta diante da sociedade, como um homem ele deve se comportar
diante da família, né, preservando sempre os valores cristãos, que isso é muito importante para que a família ela crie uma base, uma estrutura, porque a gente tem aquela ideia que o homem ele é responsável pela sua casa, né? O homem é aquele que tem a responsabilidade maior de gerir tudo isso, né? Então a ADVEC ela tem uma base muito forte que é família. Então a ADVEC tem crescido muito, muito no Brasil e graças a Deus nós estamos em expansão e o propósito aí, pelo menos até o final do ano aí, é abrir mais umas 20 igrejas aí da ADVEC.